Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Queridos, que bom que você veio, que bom que você escolheu estar na casa do Senhor hoje. Hoje, culto de Santa Ceia. Já estamos no mês de junho, mês 6. Mas o Senhor é fiel e Ele tem nos sustentado. Glória a Deus por isso. Você reconhece que o Senhor é fiel na tua vida? E nessa abertura de culto, queria que você se colocasse já de pé. Que consciência nós temos de ser o corpo de Cristo? Que consciência eu tenho? Põe a mão no seu coração. Que consciência, diga isso. Que consciência que eu tenho de fazer parte do corpo de Cristo? Queridos, não precisam abrir, mas uma palavra o Senhor falou assim para mim: uns aos outros. Uns aos outros. Se você vai pesquisar na Bíblia, o Senhor fala sobre uns aos outros. Amai, vamos dizer junto? Uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Consolai uns aos outros. Exortai uns aos outros. Edificai uns aos outros. Querido, nós precisamos dar as mãos uns aos outros e ajudar uns aos outros, para que todos nós que estamos aqui nessa casa de oração venhamos ser aqueles que vão chegar naquele grande dia e o Senhor vai abrir a porta para nós. Eu sei que cada um aqui às vezes passa por algum momento difícil. Às vezes é um momento de conflito que a gente tem interno, algo nas nossas emoções. Às vezes alguém está enfrentando uma situação muito difícil, mas lembra, faça parte do corpo de Cristo, queira estar com o corpo de Cristo. Não se isole. Há uma vida que corre no corpo. E algo o Senhor ministrou ao meu coração. Vamos dar as mãos? Ninguém fique sem dar a mão para alguém. Dá uma corrente, a Maísa liga com a pastora Tânia aí na frente. A Rosana liga com alguém aí, nem que pega na mão de dois ali. Ninguém fique sem que haja uma ligação agora nessa hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar de uma maneira agora, pensando nisso, uns aos outros. O Senhor diz, é melhor ser dois do que um, porque quando um está caindo, o outro ajuda a levantar. E é assim hoje, nessa hora, nessa noite, eu creio que algo vai acontecer. Vai correr uma energia, um poder, o dunamis do Senhor vai correr e vai haver um equilíbrio. Porque o Senhor diz que os vales sejam aplainados. Aquilo que está muito baixo, você que está abatido, você vai receber uma força, uma unção do Senhor. E aquilo que está alto demais precisa baixar também. Então vai acontecer algo que vai trazer um equilíbrio, eu creio. Onde há união, o Senhor ordena a sua bênção. Então, eu convido você a levantar a tua voz hoje, nessa noite.
E você vai orar não por você. Você vai orar pelo outro que está aqui neste lugar. Você vai levantar a tua voz e vai dizer: Senhor, aquele que chegou aqui abatido, sem esperança, renova, dá força. Aquele que chegou aqui triste, que receba da alegria do Senhor. Vamos levantar a nossa voz? Erga a tua voz, igreja. Oh, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Oh, somos o teu corpo, Senhor Jesus. Somos o teu corpo, Senhor Jesus. Oh, o teu poder opera em nós. O teu poder opera em nós. Oh, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Corra, percorra o teu poder aqui entre nós hoje, aqui nessa noite, Senhor. Que cada um receba, Deus, da glória do Senhor, da unção do Senhor. Oh, Pai, que todo vale seja aplainado. Traga, Deus, equilíbrio nas emoções. Traga equilíbrio, Senhor, nas emoções, na alma. Oh, Pai, todo abatimento, toda tristeza, toda depressão, todo desânimo, agora, Senhor Deus, agora alcança essas vidas, Pai, que cada um aqui receba do Senhor um renovo que vem do céu, um renovo que vem do alto, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, libera sobre o teu povo o poder do Senhor, a esperança, a força, a fé, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor opera. O Senhor opera. Oh, consola, Pai, o coração que precisa ser consolado hoje aqui nessa noite. Traga o consolo que vem do alto. Traga o consolo que vem do alto. Traga, Pai, edifica a tua igreja, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica a tua igreja, Senhor. Que haja, Deus, a unção do Senhor sobre nós hoje, nessa noite. Oh, em nome de Jesus, abençoa cada casa, cada família, cada lar. Aqueles que estão, ó Pai, passando por opressão. Oh, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós, como igreja, nós clamamos o sangue de Jesus. Declare, igreja, clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Abra a tua boca e diga: Senhor, nos cobre com o teu sangue. Nos cobre com o teu sangue. Cobre as famílias aqui com o teu sangue. Cobre com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos, Deus, ungidos pelo Senhor aqui nessa noite, Pai. Abençoa, 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 abençoa. Aleluia, 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 aleluia. Erga tuas mãos para o alto. Erga tuas mãos para o alto. Diga para o Senhor o que você precisa receber hoje aqui nessa noite. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele quer te abençoar, filho, filha. Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que buscam. E você veio buscar a sua presença aqui nessa noite. Diga o que você precisa, você pode falar para Ele. Oh, é por você, é pela tua família. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Pai, abençoa. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor recebe a nossa oração. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai. Que venha do céu o galardão, que venha do céu a recompensa, que venha do céu a bênção sobre cada família que está aqui representada, cada jovem, criança, adolescentes, mulheres e homens, recebam do Senhor algo sobrenatural aqui nessa noite. Em nome de Jesus, obrigado. E só agradeça agora, agradeça. Agradeça ao Senhor porque Ele ouve a tua oração.
Agradeça ao Senhor, porque Ele te vê hoje aqui nessa noite. Você não está oculto aos olhos do Senhor. Ele vê você. Ele vê você, Ele contempla você aqui hoje, nessa noite. Não há nada que você possa esconder do Senhor, porque Ele sonda a tua mente, Ele sonda o teu coração. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo te abraça agora. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus tocando a tua alma, tocando o teu espírito. Amada do Senhor, amado do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom ser corpo de Cristo, estar unido com os meus irmãos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E tudo aquilo que, ó Deus, quer destruir a comunhão, tudo aquilo que quer destruir a comunhão do teu povo, dos teus irmãos, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos toda altivez de espírito, repreendemos toda raiz de amargura no coração em nome de Jesus, que quer separar o corpo de Cristo, que quer separar as famílias. Oh, nós clamamos, Senhor, oh, que tenhamos um coração quebrantado e contrito, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que suporta, como o Senhor diz, suportai-vos também uns aos outros. Abençoa a tua igreja, aleluia, 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 aleluia. Amém, igreja. Amém, amém, amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Pai, obrigado porque podemos sentir os teus anjos aqui agora, Pai. Abre nosso coração, abre nossa mente. Queremos ouvir o teu recado, Adonai, Pai querido, Pai, nessa noite sublime, Pai. Usa teu filho Davi, Pai. Pai, abre a visão espiritual também, Pai, os ouvidos, Pai, que durante a ministração, continua, Pai, a trazer as palavras que vêm do seu coração, Pai, em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém e amém. Graça e paz, igreja. E responsabilidade, né? Noite de Santa Ceia, quando o pastor me convidou, falou assim: Davi, você prega no primeiro domingo? Eu falei: não, amém. Aí eu fiquei pensando: pô, primeiro domingo é Santa Ceia. Eu falei: pastor, não faz isso não. Ele falou: não, vamos lá. Eu falei: amém, vamos lá. Amém, né? E aí eu tinha uma palavra já preparada, já, né? E aí algum tempo já estava remoendo aquela palavra, né? E aí quando veio o missionário, né? E ele pregou exatamente aquela palavra que estava remoendo. Eu falei: ah, não, é confirmação. Eu falei: vou pregar na Santa Ceia sobre discípulo, né? Sobre você dar continuidade, pregação. E estava definido. Eu falei: amém, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque o pastor, por exemplo, Alex, tem certeza que também vai acontecendo algumas coisas na nossa cabeça, o Edemar também, vai acontecer alguma coisa, você fica pensando em pregações. Pô, isso aqui dá uma boa pregação, olha só, né? Olha só o contexto, você fica imaginando, remoendo aquilo, né? Mas às vezes não é o que Deus quer falar para a igreja, né? Vamos dizer assim, é o que nós, né, vamos estudando e, pô, a palavra é legal, olha essa palavra, olha o que Deus quer ensinar, né? Mas às vezes não é o que Deus, que nós precisamos ouvir em uma certa noite específica. E eu já praticamente com a palavra feita na cabeça, na mente já, com a palavra referências e tal. E aí a minha filha, a Beatriz, a mais nova, né? Ela fez uma pergunta para mim dentro do carro. Ela fez assim, falou: pai, com quantos anos eu posso pregar? Aí ela falou, eu falei: filha, não existe idade. Você pode pregar quantos anos, né? Mas o que eu faço para pregar? Eu falei: não, filha. Na hora, assim, eu pensei: não, você tem que se preparar. Eu ia responder isso para ela: você tem que se preparar, você tem que ler, você tem que estudar.
Só que daí algo tocou no meu coração, eu falei, não é essa a essência, não é essa a essência. Aí eu falei, filha, a primeira coisa é falar com Deus. Aí eu entendi o que Deus estava falando comigo. Eu estava preparando, mas não estava direcionando ao principal, que é falar com Deus o que Deus queria que falasse para a igreja. Aí eu falei, não, filha, a primeira coisa você tem que conversar com Deus, filha. E aí Deus fala com você, você direciona aquilo que Deus quer falar para a pessoa, para a igreja e tal. Daí ela falou, tá. Daí ela olhou e falou, na hora eu pensei, Senhor, o que eu vou falar então, Senhor? A minha filha falou uma frase curta, e aí é onde eu entendi o que Deus estava querendo ministrar, primeiramente no meu coração. Ela falou, pai, Deus é amor. Aí eu falei, filha, Deus é amor, né? E peguei uma palavra, aquilo lá, e eu fiquei meio emocionado dentro do carro, assim, e não falei mais nada, e segui. E aquilo lá começou a queimar no meu coração, e eu, Senhor, realmente, eu sou quem me conhece, eu sou um cara que gosto de palavra de exortação. Eu gosto de palavra de exortação, porque para nós, toda hora nós temos que corrigir. Isso é a nossa vida, a correção. Nós somos pecadores e temos que corrigir. Então eu gosto de palavra de exortação. Então quando eu também vou pregar, é mais ou menos voltada para isso. E Deus me pegou de uma maneira assim que o evangelho não se resume a isso. O evangelho se resume ao amor. Tudo se resume ao amor. Tudo, 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 tudo. Hoje nós estamos aqui, lembrando de algo que foi feito por amor. Por amor a mim e a você. Tudo se resume ao amor. Nós seremos conhecidos ao amor. Tudo se resume ao amor. Então, por isso, eu quero que vocês abram João 3,16. Todo mundo achou? Um versículo muito conhecido, né? Vamos dizer assim. Acho que todo cristão conhece esse versículo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, a Santa Ceia, nós vamos celebrar a Santa Ceia, ela nasce de um ato de amor. Um ato que o nosso Cristo, nosso Senhor Salvador, ali tomando o pão, o cálice, ele dá graça e fala: olha, vocês não vão entender agora, essa vai ser a última vez que vocês vão fazer junto comigo aqui, mas vocês vão fazer isso aqui sempre em memória de mim. Vocês sempre vão fazer. Os discípulos, muitas vezes sem entender, eu tenho certeza que os discípulos um olhando para o outro, sem entender nada, porque aquela era uma prática comum, né, na Páscoa, lembrando, tendo outro significado, que é lembrando quando Deus libertou o povo do cativeiro do Egito. E aí ele fala: olha, fazei isso em memória de mim. Porque aquilo, ele nada mais estava o quê? Era o início para lembrarmos do sacrifício por amor. 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 E isso nasce tudo aonde? Nasce tudo isso, a morte de Cristo, a ressurreição, ela nasce por uma necessidade. Que essa necessidade nasceu lá com um homem chamado Adão. Adão, ele peca. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quero que todos abram. Gênesis, capítulo número 3. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro.
Eu quero um pouquinho antes, versículo 7, tá? Que diz o seguinte: nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram uma folha de figueira para usar como tangas. 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está, Adão? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. E aí então o versículo 14 diz o castigo deles. Então para a cobra diz o castigo para a mulher. E aí diz o seguinte, versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Até aí. Então é o seguinte, irmãos. Vamos lá. Houve uma necessidade. Adão e Eva. Comunhão direta com o Pai. Comunhão direta. Uma mesa. Eu quero que vocês tentem conjecturar junto comigo, tá? Conjecturar é imaginando por detrás. Vamos dizer assim, imaginando. Tentando criar aí na nossa cabeça a cena. Adão, primeiramente, Deus criou Adão. Então, a Deus ia diretamente todas as tardes, fim de tarde. Então, ter com Adão, conversar. Uma mesa, sentar, conversar. Ó, Adão, o que você fez hoje? Ó, você vai fazer isso, aquilo, dando direcionamentos. Deus, então, percebe que Adão estava sozinho e tal. Faz adormecer, cria uma mulher, Eva. Deus, então, tem o quê? Eva, vai lá. Adão, Eva, faz esse trabalho, faz esse. Dá o direcionamento para Adão antes, né? Deu o direcionamento, comer de toda árvore, menos de duas árvores que estão no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. Então eram duas árvores, esses vocês não podem comer. Então Adão ali, fazendo seus afazeres, a Eva lá, dá ouvidos à serpente, e aí acontece, ela come do fruto, e dá para o seu esposo. Adão come do fruto. Então os olhos dos dois são abertos. Isso aqui todo mundo conhece a história. Até aqui todo mundo conhece. E os olhos, eles perceberam a sua vergonha, umas traduções. Outros estavam nus, percebeu que estava pelado. E aí eles perceberam e se esconderam. E tentaram algo que me chamou muita atenção quando eu estava meditando na palavra. Eles fizeram para si roupas de figueira, então uma tanga, para tampar. E aí o que aconteceu? Eles estavam lá, ouviram, porque provavelmente era meio cronológico, final da tarde, ouviram, meu Deus, Deus está chegando. Meu Deus, ele vai saber. Ele vai saber que nós, meu Deus, e agora? E agora, vamos se esconder. Se esconder. Quem aqui tem filho sabe que acontece quando o filho apronta. Primeira coisa que ele faz, o filho, olha para um lado e fala, ai meu Deus, e sai correndo. A minha filha é normal, ela pega e faz o quê? Ai meu Deus, vai se esconde debaixo da cama, como se eu não visse. Quando derruba alguma coisa e quebra, ai, perna porque te quero. Como se eu não fosse lá e visse, estava refletido. O homem e a mulher fez a mesma coisa, porque eles ainda eram inocentes, a inocência ainda estava lá. Então, ai meu papai, meu Deus, agora, vou correr, escondeu, a inocência. E aí Deus faz até uma pergunta, né? Adão, cadê você? Aí ele fala, vixe Maria, não deu. Senhor, estão aqui. Ué, por que escondeu? Não, porque nós estávamos com medo, porque estamos nus. Ah, mas quem disse
Como Deus não soubesse. Como Deus não soubesse, né? Chega a ser até engraçado, né? Quem disse que você estava nu? Por acaso, você não comeu da fruta? Tipo, você não comeu? Eu comi. Aí nasceu a necessidade. A necessidade de derramamento de sangue para perdão dos pecados. Onde nasce o versículo? Versículo 21. Porque o que o homem faz não é suficiente. O que o homem, eu e você faz com as nossas forças, próprias forças, não é suficiente. Ela não é nada. Por isso que as figueiras não serviram de nada. Deus teve que ir lá, matar um animal, porque no versículo 21, ele teceu roupas do quê? Peles de animais para Adão e a sua mulher, porque houve o sacrifício, o derramamento de sangue para perdão de pecados. A primeira, então, aquela mesa posta, agora tinha sido quebrada. Aquela comunhão tinha sido quebrada. E há necessidade agora de alguém pagar por aquilo. Há necessidade de alguém pagar por aquilo. Os 2 animais, provavelmente 2, né? Eu acredito, depende do porte, a Bíblia não fala, mas acredito que sejam 2 animais. Teve que ser necessário para tecer as vestes de Adão e Eva, para cobrir as suas vergonhas. Então, houve ali a necessidade, pois o pecado já estava presente. O pecado da desobediência. Só que foi passando o tempo. E tem uma história que é uma pequena parábola contada por um sábio que eu quero trazer, porque isso me remete ao que eu vou ligar a questão da Santa Ceia com a mesa. Essa história diz o seguinte, que havia um grande rei, um rei justo, um rei que tinha o quê? Colocado algumas regras. Olha, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E uma das regras era, quem for pego roubando, teriam seus 2 olhos arrancados. Então, todo mundo ficava, vixi, eu não vou roubar, não vou perder meus olhos. Então, não tinha roubo naquele reino. Só que, um belo dia o rei estava lá, chegou então o soldado, falou, rei, seguinte, prendemos alguém furtando. O rei falou, mas ok, e aí? A regra é clara. Por que vocês me consultam? Porque ele é teu filho. E aí? A regra é aplicada para o filho do rei? E aí? E aí? E aí? Aplica ou não? Aí, porque se ele deixasse de aplicar, de arrancar os olhos do filho, os outros iam falar, né? Só para os outros, né? Para os seus aí você dá um jeitinho. E se ele aplicasse, poderiam falar, caramba, que rei severo. Não poupou nem o filho dele, severo esse rei, hein? Olha, o rei eu acho que foi injusto. Então o rei ele toma uma decisão. Arranque os meus olhos. Porque a lei pede que 2 olhos sejam arrancados. Que arranque os meus. E assim foi feito. Então o rei teve os olhos arrancados. Esse paradigma ele vem agora com a cruz. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar. Pelo meu e o seu pecado. Alguém tinha que pagar. E Cristo, então, de livre e espontânea vontade, é o rei. E falou, opa, alguém tem que pagar? Eu pago. Alguém tem que morrer, um sacrifício eterno, puro? Eu pago. Por isso, nesta noite de Santa Ceia, eu quero que todos se lembrem o porquê nós estamos aqui. A necessidade de eu e você estarmos aqui não é para ter carro do ano, não é para ter várias empresas, não é, a necessidade aqui é porque Deus amou, nos amou
Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Irmãos, quando eu recém-convertido, eu não tinha certa noção do tamanho, o que é isso? Do tamanho do sacrifício. Sabe por quê? Porque eu era jovem, eu me converti com 14 para 15 anos. Então eu jovem, em algumas conversas com Deus, eu falava assim, eu sou sincero, irmãos, eu falava exatamente assim. Hoje você vê a certa ignorância, eu falava, Deus, tá tudo bem, eu não peco, né? Porque, cara, não estou pecando. Eu tenho 15 anos, normalmente pessoas jovens dessa idade tá bebendo, festa, eu não faço isso. Então, poxa, né? Tá tudo bem aí, né? Vamos dizer assim, da minha ignorância. E aí eu falava, não, tá tudo certo. Quando via para alguma pregação, não é para mim. Não, porque eu achava-se digno, vamos dizer assim, de estar desfrutando da mesa do rei. Eu achava digno, eu achava assim, eu sou o suficiente, porque eu não minto, eu não peco, eu tento fazer o que é correto, a inclinação no meu coração está sempre para o que é certo. Então eu pensava, eu sou digno, olha, eu sou autossuficiente. E hoje, eu sei que miserável homem sou. E eu tenho certeza que todos aqui nessa noite precisam e necessitam. Então, se você hoje pensa como eu pensava lá atrás, quero dizer uma coisa. A palavra de Deus é muito clara em dizer, todos pecaram. Todos. Aquele que diz que não tem pecado, faz-lo-ei de mentiroso. Você faz Deus de mentiroso falar que você não tem pecado. Eu, na minha ignorância, não sabia disso. Eu, na minha ignorância, não tinha consciência disso. Só que, com o tempo, Deus foi ministrando no meu coração. E hoje, nós precisamos compartilhar da mesa. Porque quando Cristo foi pregado naquele madeiro, quando Cristo levantou no madeiro, Ele atraiu sobre si as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. E aquele sacrifício que foi necessário para pegar as vestes, a pele, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, não havia mais a necessidade de sacrifício de animal, porque se foi pagado o preço, é como se falasse o seguinte, como se tivesse uma dívida eterna, que o preço fosse muito alto, fosse bilhões, e alguém chegasse e quitava a dívida, pronto, acabou. É como se fosse a dívida do Brasil com a FMI, a dívida interna bruta, foi quitada. Hoje eu e você podemos se achegar ao reino, se achegar ao Pai, se achegar. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer? Tudo isso é por um motivo: amor. Amor. E quando Deus foi colocando no meu coração mais e mais algumas palavras, direcionando, eu falava, Senhor, mas a palavra tão breve, Senhor. E Deus então começou a falar para mim, Davi, eu preciso me reconciliar. Eu preciso me reconciliar. Eu falei, Senhor, mas o Senhor se reconciliar? Porque nós esquecemos que quem procurou Adão foi Deus, tá? Partiu de Deus a procura. E Deus fala para você nessa noite, aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Porque nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos, a ceia, nós pensamos que muitas vezes nós interpretamos errado. Nós pensamos que a ceia é um instrumento de julgamento, às vezes. Nós, como cristão há muitos anos, nós pensamos o quê? Quando um irmão não toma a Santa Ceia, pecando, pecado lá, se analisou e pecou. Irmãos, nós precisamos
uns aos outros, se ajudar em oração, amai-vos uns aos outros. Isso aqui é o símbolo do amor de Deus para conosco. Isso é o símbolo de reconciliação. Isso é o símbolo que Deus nos chamando à mesa. Deus está nos chamando à mesa. Deus está nos chamando à mesa. E Ele quer reconciliação. Ele quer reconciliação. Ele quer intimidade novamente. Deus quer isso de mim e de você. Porque Ele nos ama de tal maneira. Ele nos ama tanto, 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 que nós não temos noção. Nós não temos noção quando nós vamos tentar entender. Às vezes não cabe o tanto que Deus nos ama. Tanto que Deus nos ama. Mas Ele ama muito. Quando eu tive aquela experiência para com Deus, há alguns anos atrás, algo que eu me lembro, aquilo lá me treme, porque quando Jesus olhou para mim e falou: Davi, a minha igreja está indo para o inferno, me ajuda, e chorando. Eu olhava aquilo e eu fiquei sem reação. Sabe como uma criança fica sem reação, tem chutando para os lados assim? E eu fiquei: Senhor, e Jesus chorando: Davi, a minha igreja está indo para o inferno, me ajuda. E hoje eu entendo, porque nós como igreja trocamos os papéis, não é conhecido por amor e sim por juízes. Nós temos que ser conhecido por amor. Dentro da própria igreja, nós temos que uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Nós esquecemos isso. Lógico que Deus é justiça, lógico, mas isso é Deus. Você e eu não somos instrumentos de justiça somente. Nós temos que amar uns aos outros, aconselhando, exortando, sim, quando necessário, mas amando uns aos outros. Hoje, noite de Santa Ceia, o que Deus quer é reconciliar comigo e contigo. Reconciliar. Se algo está quebrado, se algo não está de acordo, se algo aí você sabe, olhando para si, que não está condizente, sabe? Fala: poxa, eu sei que aqui não está condizente. É um momento de reconciliação. É um momento que o nosso Deus, que o nosso Cristo fala: vem sentar à mesa. A mesa está posta. A mesa está posta para mim e para você. A mesa está posta, irmãos. Não podemos ignorar isso. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para reconciliação. Deus está nos chamando. Não podemos negar. Irmãos, eu falo, muitas vezes nós pensamos que somos dignos. Volto a repetir isso. Nós não somos dignos. Tudo que nós fizermos, tudo não é o suficiente. Mas Ele fez o quê? Ele foi lá e falou: eu amo. Por isso que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Irmãos, a minha palavra, aquilo que Deus falou comigo é muito curta. Só que quando Deus falou isso para mim, eu fiquei sem reação. E eu fiz um texto aqui, que se for falar tudo ali, dá uma hora e pouco. Só que o Senhor começou a ministrar outra coisa durante a pregação aqui. Então por isso que eu direcionei. Porque o que Deus quer nessa noite é a mesa posta. É mesa posta. O que Deus nos chama hoje é: vem, lembrai-vos do que eu fiz na cruz por mim, por mim e por você. Jesus nos chama para isso. Olha, eu morri foi por você, por amor a você e a mim. Por amor a você e a mim.
Às vezes nós pensamos que não somos dignos de tomar a Santa Ceia. Mas alguém aqui é digno? Alguém aqui pode falar, não, eu sou digno, porque eu não tenho pecado? Não. Por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si próprio. Olha, não é eu, pastor, olhar e, isso aqui, as atitudes dele condiz. Não. Examine-se o homem a si próprio. Examine-se o homem a si próprio. Então, irmãos, convido você nessa noite, olhar para si, não como, por favor, não entenda isso como julgamento. O Pai não julga, Ele convida. O Pai, Ele convida. Ele fala o seguinte, olha, tem uma mesa posta aqui. Eu quero que você sente comigo. Eu quero que você sente comigo. Vamos cear. Vamos ter intimidade de pai para com filho. Por isso, vem. Eu lembro muito uma frase que a pastora sempre usou, a pastora Tânia sempre usou, isso na minha adolescência, é que o pai te convida, ele ama tanto você para vir como você está, mas ele te ama muito, 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 para não deixar você como está. E é verdade, ele está te convidando essa noite, vem filho, vem, quero reconciliar contigo. Reconciliar, reconectar, porque o que aconteceu naquela noite de Santa Ceia, quando o pai estava sentado, pegou o cálice, levantou, deu graças, mesmo formato, pegou o pão, deu graças, partindo, deu graças, ele estava falando o seguinte, olha, essa mesa é de lembrar de reconciliação, porque vai ser lembrada de reconciliação, mesa que, olha, lá atrás, no Éden, foi quebrada, e onde precisou o Cordeiro Santo, o único Filho de Deus, ser morto, e ao terceiro dia ressuscitou, para perdão e ter livre acesso. Então, mais uma vez, eu quero que a igreja se coloque de pé. E eu quero que, amém, Senhor. Eu quero que a igreja feche os olhos. Quero que feche os olhos. Eu quero que a igreja saiba o seguinte, que todos pecaram, mas a palavra de Deus fala o seguinte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Cristo morreu naquela cruz por amor a mim e a você, para que eu e você temos acesso ao Pai, para que eu e você temos livre acesso ao Pai, então ninguém pode te impedir, a única pessoa é você mesmo. Por isso eu digo, o Pai te convida e pergunte aonde você está. Eu quero que a igreja então comece a orar e falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, Senhor. Pai, queremos te agradecer, Deus. Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a mesa está posta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque um preço alto foi pago, Senhor, por amor a mim e a você. Muito obrigado por esse preço, Pai. Muito obrigado, não somos dignos, Senhor, mas o Senhor Deus, Senhor, mesmo assim, Senhor, deu o seu único filho, Pai querido, Senhor,
Porque nós todos pecaram, destituídos, Pai, destituídos da glória de Deus estávamos, Pai. Mas Tu, Senhor, reconstruiu a ponte que dá acesso a Ti, Deus. Então, por isso queremos Te agradecer, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, Pai, distante de Ti, Senhor. Se alguém aqui nessa noite falar que, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar para essa pessoa, Pai. Eu quero orar para essa pessoa, Pai. Fale com ela, Senhor. Aceite ela de volta, Pai. Aceite essa pessoa, Pai. Reconcilie, oh Senhor, Filho, Deus, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu posso ver, Senhor. É verdade, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a festa do céu, Senhor. É verdade, Pai. Algumas decisões são difíceis, é verdade. Sim, Senhor. Abandonar a vida mundana às vezes dói. Às vezes dói. Mas nós esquecemos que só temos um verdadeiro amigo, que é o nosso Senhor Jesus, e Ele nos promete, e Ele te promete nessa noite, Ele não vai te deixar só, Ele não vai te deixar só, Ele não vai te deixar órfão, Ele não vai te deixar só, diz o Senhor. Por acaso possa eu esquecer do filho que ainda mama, diz o Senhor? Por acaso, se a mãe esquecer desse filho, eu, porém, nunca esquecerei de vós, diz o Senhor. O seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Igreja, o Senhor a ama, e convida. Vem, porque está chegando o grande dia, igreja. Está chegando o grande dia que nós cearemos com Ele. Chegará o grande dia que nós cearemos com Ele, eu e você. É uma promessa, e essa promessa está se cumprindo, igreja, está se aproximando. Muitas coisas acontecerão, igreja, esteja preparada, a tempo e a fora de tempo. Deus nos ama de tal maneira que está nos avisando. Deus está usando seus profetas. Dai ouvidos, igreja, dá ouvidos, igreja. Dá ouvidos, igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Ah, Senhor, é verdade, Senhor. É verdade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por maldição estar sendo desfeitas. Obrigado, Senhor. Maldições quebradas, Pai. Obrigado, Senhor. Correntes, Pai, correntes emocionais estão sendo quebradas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, Senhor. Obrigado, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, crendo que o Senhor é o Deus, Pai, de reconciliação, Pai. Deus de amor, Deus. Um Deus que nos ama, Pai. Um Deus que nos ama tanto, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, Senhor, a palavra foi entregue conforme Tu mandaste, Senhor. Obrigado, Senhor. Que ela possa dar frutos, Pai. Que a sua igreja, Senhor, possa se lembrar, Pai. Sempre, Senhor, que todos aqui possam se lembrar. Serão conhecidos por amor. Pelo amor, Pai. Pelo amor, Senhor. Pelo amor ao próximo, Senhor. Pelo amor ao próximo, Senhor. Pelo amor às almas, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, prepara trabalhadores, Pai. Pai, prepara trabalhadores, Senhor. Pai, mande trabalhadores, Senhor. Pai, essa igreja aqui, Pai, tem trabalhadores, Senhor. Mande para a seara, Senhor. A sua palavra fala, rogue ao Pai para que mande trabalhadores. Mande trabalhadores, porque a seara é grande. Senhor, mande, Pai. E que eles possam ser conhecidos pelo amor, Deus. Pelo amor de Cristo. Porque, Senhor, essa sociedade está doente, Senhor.
necessitando, nossos jovens estão doentes, Senhor, necessitando o amor, Pai. Pai, aviva os jovens dessa igreja também, Senhor. Aviva, Pai, em nome de Jesus, Pai. O que nós pedimos, Pai, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Igreja, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oro que encontre abrigo e multiplique. Uma por 100, uma por 1000, uma por 300. Em nome de Jesus. Amém.